Deixa eu, antes de mais nada, agradecer o convite da direção do Instituto de Economia e dos organizadores desse seminário para estar aqui hoje com os senhores. Muito obrigado. Estou sempre aqui. Em segundo lugar, devo dizer que foi uma discussão muito difícil, porque encerra um seminário que já contou com exposições, debates sobre um conjunto de temáticas, de tal maneira que eu procurarei aqui fazer é retomar o que já foi dito, tentar responder algumas perguntas que estão nos atormentando nos dias de hoje. Primeiro, eu gostaria de voltar um pouco à exposição do professor Zé Ricardo hoje de manhã. Eu não assisti, mas sei que é muito boa. Getúlio Vargas nasceu em 1882. 1882. E é gaúcho. Nasceu no Rio Grande do Sul, na cidade de São Paulo. É filho de um general chamado Manuel Vargas, como herói da Guerra do Paraguai. Tudo isso tem peso. Porque é paulista, né? Baiano, não. Gaúcho. O Rio Grande do Sul, o professor Zé Ricardo deve ter explicado isso para o senhor, é uma coisa inteiramente excêntrica dentro do Brasil daquele tempo. Até hoje, quando nós tomamos um avião e vamos ao Rio Grande, é visível a diferença enorme que ainda existe hoje, depois de todo o processo de homogeneização do país, digamos assim, entre nós, por exemplo, aqui de São Paulo. Isso por quê? Porque o Rio Grande do Sul, na verdade, é uma sociedade que foi penetrada muito superficialmente pela escravidão. E é uma sociedade onde o peso da pequena propriedade baseada no trabalho foi imenso. Isso pesa muito, muitíssimo, muitíssimo. Segundo lugar, preciso entender o seguinte: Getúlio Vargas é filho do Partido Republicano do Rio Grande. O Partido Republicano do Rio Grande foi fundado por Júlio de Castilho também no ano de 1882, no ano do nascimento de Vargas. Júlio de Castilho tinha vindo fazer aqui a Faculdade de Direito de São Paulo. O senhor sabe, o Brasil não tinha universidade, é uma coisa louca, né? Coisa de doido. A América Espanhola teve 20 e tantas universidades. Nós só viemos fundar uma universidade no século XX. Então o sujeito do Rio Grande ia para São Paulo, vinha para São Paulo estudar Direito, ou para Pernambuco, ou ia para Bahia estudar Medicina, ou para o Rio. Júlio de Castilho veio para São Paulo, da Faculdade de Direito de São Paulo, que no momento em que ele fez o curso, vivia e continua vivendo com efervescência de ideias, especialmente uma delas, o positivismo. Uma delas tinha grande penetração. Júlio de Castilho é um positivista ortodoxo, é uma espécie de pai espiritual de Getúlio Vargas. Foi no Partido Republicano do Rio Grande, fundado por Júlio de Castilho, que Getúlio se criou politicamente. O Partido Republicano do Rio Grande
2 anos depois de fundado, isto é, em 1884, o Partido Republicano do Rio Grande empenha-se numa campanha extraordinária de libertação dos escravos. Em 4 anos, 3 anos e qualquer coisa, liberta dos 60 mil escravos que o Rio Grande tinha, 50 mil. Em 1886, 1887, sobram muito poucos escravos no Rio Grande, libertados por uma campanha moral comandada pelo Partido Republicano do Rio Grande, que dizia: é imoral ter escravos, os senhores devem, quem tem escravo, deve libertar os seus escravos e não pedir nenhuma indenização. Isso foi feito. Depois o Partido Republicano do Rio Grande teve uma importância decisiva também na República, na proclamação da República. E lá, feita a República, governado o Rio Grande, Júlio Castilho até 1906, depois Borges de Medeiros até 1928, e finalmente Vargas, de 28, até quando ele assumiu o governo profissional. Essa escola, positivismo, que não necessariamente é um positivismo ortodoxo e teórico, positivismo prático, são meia dúzia de ideias. As pessoas perguntam no Brasil onde está a ideologia da industrialização. Em larga medida está aí. Por quê? Porque para um positivista a forma superior de sociedade é a sociedade industrial. Não há um plano econômico do positivismo. As pessoas não, mas eles têm plano econômico. Não, tem uma ideia força. O professor Zé Ricardo já deve ter explicado isso para os senhores, como deve ter explicado também, né, que o positivismo é colocar a ciência a serviço da humanidade, como deve ter explicado também que o positivismo almeja a integração do proletariado, como dizia Augusto Conte, na sociedade moderna. O positivismo é antiliberal economicamente, não acredita que as forças do mercado harmonizem a sociedade. Ao contrário, vê nas forças do mercado o perigo de dissolução da sociedade. Mas o positivismo também é antiliberal do ponto de vista político e advoga uma espécie de governo dos sábios, que nós chamaríamos hoje de tecnocracia. A penetração do positivismo no Brasil foi imensa. No Rio Grande, decisiva, a cabeça do Repúblico foi formada aí. A cabeça foi formada aí. No positivismo. O Rio Grande tem uma outra importância que as pessoas em geral não percebem. O Rio Grande é fronteira. O Rio Grande é a fronteira do Brasil. Uma coisa decisiva, por quê? Porque nós éramos atormentados desde a independência pelo perigo da Argentina. Então, fronteira do Rio Grande significa o quê? Uma enorme presença militar no Rio Grande do Sul. E encontramos outro braço onde também a penetração do positivismo, a partir da escola militar de Benjamin Constant, foi enorme. Não é por acaso que o Partido Republicano do Rio Grande, por exemplo, teve uma importância decisiva na conversão dos militares que estavam servindo no Rio Grande à causa republicana. O Getúlio, portanto, foi moldado a partir desse quadro. E foi vendo o governo do Partido Republicano Rio Grandense. Primeiro, já disse Júlio Castilho, depois Borges de Medeiros.
Eu era muito ignorante a respeito desses assuntos, entre outros, mas, com o meu conhecimento, desde que eu orientei uma tese sobre a política econômica do governo do Partido Republicano do Rio Grande, na Primeira República. E cada coisa que o menino, não é tão menino assim, me trazia, eu ficando espantado. Espantado por quê? Porque o Getúlio, lá da frente, na verdade, está olhando o que está acontecendo no Rio Grande. O que está acontecendo no Rio Grande? Por exemplo, uma enorme briga, uma empresa internacional, um sujeito chamado Percival Farquhar, que era um bandido, inacreditável, a respeito da concessão do Porto do Rio Grande. Ao final, eles conseguem nacionalizar o Porto do Rio Grande e, ao mesmo tempo, estatizar uma ferrovia, que é a ferrovia mais importante do Rio Grande. Preocupação no desenvolvimento da infraestrutura e a preocupação do controle estatal das empresas de serviço público. Isso lá na frente, depois da briga do Brizola contra a empresa de eletricidade estrangeira do Rio Grande. Outra coisa muito interessante no governo é o associativismo. O positivismo herda, de alguma maneira, do pensamento católico. As pessoas não sabem disso, não sabem que é o pensamento católico e muito menos que é o positivismo. É uma desgraça. Mas era no pensamento católico, depois consubstanciado na doutrina social da Igreja, a ideia é que precisa haver mediações entre o indivíduo privado e a sociedade. Augusto Conte incorpora isso explicitamente. Então, o governo do Rio Grande passa a organizar empresários e trabalhadores em associações que não se chamavam sindicatos. Outro ponto muito interessante é que já na Constituição do Estado do Rio Grande está previsto o salário mínimo. As pessoas acham que o senhor foi tirando tudo. Não existe isso. Só para os empregados públicos. Salário mínimo, aposentadoria, pensões, férias, etc. Um ensaio, digamos, de legislação social na Constituição do Estado, de 1890. Essa incorporação do proletariado, engraçado, só vou contar um episódio, para não sobrecarregar minha exposição aqui também, eu teria que chegar longe. Borges de Medeiros é o governador do Rio Grande, na grande greve de 1917 em Porto Alegre, houve no Brasil inteiro, Porto Alegre também. E ele sai à rua para defender os trabalhadores. Os trabalhadores têm razão, estão sendo explorados. Precisamos tabelar o preço de alguns gêneros de necessidade. Não é possível. Eu só estou contando essas historinhas. Os senhores veem, não é que o Getúlio senta numa cadeira depois de uma revolução e resolve fazer A, B ou C. Está ali presente. Ele é deputado estadual, depois foi a deputado federal, chegou o governador. Ele está nesse meio. Todos os ensaios, infraestrutura, legislação social, controle do mercado, associativismo, depois dá na coisa do sindicato, etc. Tudo isso foi, de alguma maneira, experimentado na Primeira República, no governo do Rio Grande, pelo Partido Republicano do Rio Grande. Então, os senhores vejam, voltando, a importância que o Rio Grande tem pela sua diferença em relação ao resto do Brasil.
Há um outro estado muito pouco entendido até hoje. Tem muito que faltam trabalhos, etc. Os que têm também são muitos. Minas Gerais. As pessoas pensam que Minas Gerais é o café. Uma bobagem inacreditável. Minas Gerais é só botar, abrir o mapa do Brasil e olhar e ver um estado gigantesco. O café tem um pequeno peso do ponto de vista social em Minas. Minas é outro estado excêntrico. Aqui a escravidão penetrou fundo, é verdade. Mas do ponto de vista comparativo com São Paulo, com a economia exportadora da Feira São Paulo Paulista, ou com a economia nordestina exportadora, da açúcar especialmente, Minas é excêntrico, tem uma coisa que está na cabeça dos meninos. Esse negócio é muito importante. Está na cabeça dos meninos, que é: Minas tem minério de ferro. Está na cabeça dos meninos. Tem uma riqueza enorme no solo, no subsolo, precisa ser tirada. Não é por acaso também Rio Grande e Minas que comandam a Aliança Liberal e depois a Revolução Militar. Ao lado de quem? Desses militares predominantemente positivistas, que já tinham feito a República, com outras forças, evidentemente, e que voltam a partir do movimento reconhecido, do tenentismo. Então isso precisa ter bem claro na cabeça dos senhores, para poder pensar na Revolução Militar. Então, outra coisa que precisa ter bem claro: o café está acabado. Acabou. E aí é um negócio tremendo, porque eu mesmo, na minha tese, dei umas escorregadas desse negócio. Na verdade, em 1892, o café já não tem nenhum impulso dinâmico. Ele vive, até a crise de 29, de expedientes. São as políticas de valorização. Está esgotado o efeito, na verdade, dinâmico do café, está esgotado. É uma economia que vai, vamos dizer, quase que apodrecendo devagar, lentamente. Leva 40 anos. As coisas na história são assim. Não adianta ficar nervoso. São 40 anos que a coisa vai, não tem mais destino e se mantém. Ora, mas isso é uma fonte de atrito tremenda com as outras regiões do Brasil. Ao contrário do que as pessoas imaginam, na Primeira República os conflitos políticos estão encobertos, mas eles são muito profundos. Eles sempre aparecem nas sucessões. Basta pensar no governo Afonso Pena, no governo da Fonseca. Esta tensão entre o café e o resto é muito grande, permanente. E é ela, na verdade, que, de alguma maneira, vai explicar a insistência desse Washington Luiz, que era um sujeito linha, meio bobão, na candidatura de Júlio Prestes. Porque o que ele dizia, ele pegar um desses meninos miúpes do mercado financeiro, ele dizia a mesma coisa. Ele dizia: o Brasil precisa primeiro do seguinte, equilíbrio fiscal. Perfeito equilíbrio fiscal. Isso é impossível. Esses mineiros são gastadores, só querem ganhar um dinheiro da União. Nordestinos horríveis. Querem gastar demais. E os outros diziam: não, os outros, o que diziam? Bom, a União é um negócio só para satisfazer os interesses de São Paulo. Gosto do Grito, vamos fazer a conversibilidade da moeda.
fazer conversibilidade. Esse é o plano dele. Isso dá, né? Tem a crise, porque tive que entrar nesse assunto aqui com o senhor. Outra coisa, o segundo ponto que tem que entender, né? Escreveu muita bobagem sobre isso. Os aspectos propriamente revolucionários do movimento inteiro. Primeiro, o Getúlio estatiza o comércio exterior. Esse negócio foi obscurecido, desculpado aquele famoso capítulo do Celso Furtado sobre a política de café. A política de compra de café, ela não foi só importante, porque, na verdade, foi uma intervenção do Estado no mercado, que ele dizia, não sei o que, estatizou-se o comércio exterior. O Brasil só pôde fazer industrialização sem moeda. É o que nós fizemos. Por causa disso, ao contrário da Argentina. Ora, mas isso o Getúlio tinha claro, até porque tinha sido ministro da Fazenda do Washington Luiz. E porque todo mundo sabia. Abra, por exemplo, um magnífico livro do Afonso Arinos sobre o governo Rodrigues Alves. E o que vai aparecer lá? É uma especulação permanente contra o câmbio exercida pelos bancos nacionais e especialmente estrangeiros, que, na verdade, em última instância, controlavam o comércio de café. O que é que o Getúlio faz? Ele estatiza o comércio exterior, porque ele toma as divisas dos exportadores. Tomou ao fazer o IBC e disse o seguinte: só pode vender no Instituto Brasileiro do Café. Eu te dou cruzeiros, eu não te dou dólar. Você, por exemplo, não pode remeter dólar para fora, ou manter o dólar lá fora do café que você exportou, como fizeram os argentinos. Essa burguesia canalha exportadora argentina, uma das piores coisas que a humanidade já produziu. Aquele tomou dos sujeitos. Isso permitiu fazer todas as políticas de câmbio múltiplo, etc, etc. E de, na verdade, comércio externo. Isso é decisivo. Estou sublinhando aqui porque as pessoas não sabem disso, não falam. Em segundo lugar, Getúlio fez uma moratória. É certo que num clima de desordem financeira internacional favoreceu, mas eu já fiz uma e eu sempre quero dizer fazer uma moratória. Acompanhada da nacionalização dos bancos estrangeiros, que eram cidadãos, na verdade, que encurralavam permanentemente o governo na Primeira República. E o sujeito acha que isso é trivial. É isso. E depois, evidentemente, quem lê o discurso do obelisco no Rio sabe que há um projeto de industrialização que está na cabeça dele, não precisa dizer nada, mas nada. Nós já discutimos isso aqui. A partir da indústria básica e da infraestrutura. Ora, isto, esse conjunto de medidas é que permitiu que o Brasil avançasse depois. O novo papel do Banco do Brasil ensaia, digamos, de ser o BNDE depois. A clareza de que tinha que fazer aço, petróleo, energia, química pesada, aviões e automóveis e tratores. Getúlio é um homem prático. O caminho pelo Estado
pela estatização dessas atividades. E não havia outro meio. E aí voltamos ao grande problema, não é? Da imensidão da tarefa da industrialização no século XX, frente à fragilidade brutal do setor privado para cumpri-la. Fazer industrialização no século XX não é fazer industrialização no século XIX, antes da segunda revolução industrial. Os problemas de escala, em termos de tudo, de escalas de produção, de vendas, etc., são gigantescos. Os problemas de investimentos interconexados são brutais. O esforço de investimento é imenso, tanto do ponto de vista do financiamento externo quanto interno. O nosso setor privado não tem fôlego para isso. O professor Beruti deve ter explicado isso para os senhores. Não tem fôlego. Getúlio chama aqui os industriais que havia aqui em São Paulo. Bom, vocês querem fazer uma siderúrgica? Tentou fazer com os alemães, tentou fazer com os americanos, etc. E foi dado um espaço enorme. Enorme. Da legislação social, que vocês já discutiram aqui, que não tem nada a ver com o caso da Del Lavoro, uma bobagem. Tem a ver, eu tenho saber positivismo, etc. E com alguns ensaios que tinham sido feitos na década de 20. Isso parece que explicou o professor Susequinda, que participou dessa marmelada. Então, vejam bem, um avanço danado. Cai o Getúlio. Aí diz o pessoal, caiu que os pracinhas brasileiros foram, bom, verdade, verdade. Porque o mundo também tinha mudado, o totalitarismo, o fascismo, tinha sido derrotado, é verdade. Mas quem conhece a história sabe que uma das razões decisivas da queda de Vargas foi a Comissão de Monetização Econômica, o imposto sobre lucros extraordinários. Duas coisas. Na guerra, ele faz controle de preços, prendeu vários camaradas, de vez em quando eles chegaram aqui na rua Paulo Souza e recolheram um camburão dos comerciantes. Claro que havia uma situação de escassez, estava sendo aproveitado para a remarcação absurda de preços. Ele importou os sujeitos e ficaram nervosos. O imposto sobre lucro extraordinário, quem leu a lei não foi muita gente. Que, aliás, foi redigida pelo professor Mundon, muito engraçado. Quem leu a lei sabe da sua. Pesada. O que opôs o Getúlio, além da legislação social, eu me lembro, as pessoas falam, não fez a legislação social, parece uma banalidade. Eu ainda pequeno, eu me lembro da minha família, tirando do meu pai, que é um progressista, o resto da minha família, tinha um horror o Getúlio por causa da legislação social, dá para essa gente aqui, tem uma legislação social. Tem uma menina que eu esqueço o nome, não é mais menina, fez um trabalho muito interessante sobre a Fiesp, pegou declarações da Fiesp, reuniu num livro, não tem grande profundidade analítica, não interessa. Está escrito o que os industriais paulistas achavam da legislação social. Você diz, o trabalho de criança, muito interessante, porque a fábrica é uma escola excelente. Férias, um absurdo, você tira férias, acostuma, vira preguiçoso, não quer trabalhar mais.
atenção dos jovens, por isso está muito atrás. Lê, pega um livro, isso já, com essa legislação social, você faz com uma banalidade. Fazer um monopólio do comércio exterior, brincadeira. Moratória, não. Isso é uma luta terrível. Terrível. Tiraram de tudo. Veio esse Dutra, que é uma espécie de Fernando Henrique. Certo? O Fernando Henrique era mais inteligente. O Dutra era conhecido como obtuso. Aí vem a campanha, e tudo volta. Em 1950. Eu trouxe um negócio aqui para ler para vocês. Isso é uma entrevista que ele deu na Folha da Noite. Essa Folha de São Paulo era a Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite. Conforme ele saiu do jornal. Ele deu uma entrevista em 1950 na campanha eleitoral. Eu vou ler aqui para vocês. É um negócio de... Veja bem o que ele diz. Conheço o meu povo e tenho confiança nele. Tenho plena certeza de que serei eleito, mas sei também que pela segunda vez não chegarei ao fim do meu governo. Terei de lutar. Até onde resistirei? Se não me matarem, até que ponto meus nervos poderão aguentar? O que é isso? Isso é um celular de alguma pessoa antissocial. Se não me matarem, ou pode ser também por, às vezes, uma desculpável distração. Se não me matarem, até que ponto meus nervos poderão aguentar? Uma coisa lhe digo: não poderei tolerar humilhações. Tenho 67 anos. O sujeito ter 67 anos é uma coisa importante. Não, veja bem. Olha bem como é que ele diz. Ele não está começando a carreira política dele. Ele está encerrando a carreira política depois de ter sido governado o Brasil durante 15 anos. Presta atenção, essas coisas psicológicas, digamos assim, tem muita importância na atitude dos homens públicos. Olha bem, tenho 67 anos e pouco me resta de vida. Quero consagrar esse tempo ao serviço do povo e do Brasil. Quero, ao morrer, deixar um nome digno e respeitado. Não me interessa levar para o túmulo uma renegada memória. Procurarei, por isso mesmo, desmanchar alguns erros da minha administração e empenhar-me a fundo em fazer um governo eminentemente nacionalista. O Brasil ainda não conquistou sua independência econômica e, nesse sentido, farei tudo para consegui-la. Cuidarei de valorizar o café, de resolver o problema da eletricidade e, sobretudo, de atacar a exploração das forças internacionais. Elas poderão ainda arrancar-nos alguma coisa, mas com muita dificuldade. Por isso mesmo, serei combatido sem tréguas. Eles, os grupos internacionais, não me atacarão de frente, porque não se arriscam a ferir o sentimento de honra e civismo do nosso povo. Usarão outra tática, mais eficaz. Unir-se-ão os descontentes daqui de dentro, os eternos inimigos do povo humilde, os que não desejam a valorização do homem assalariado, nem as leis trabalhistas, menos ainda a legislação sobre os lucros extraordinários. Ele sabia perfeitamente. Subvencionarão brasileiros inescrupulosos, seduzirão
ingênuos inocentes. E em nome de um falso idealismo, quer dizer, que coisa premonitória, em nome de um falso idealismo e de uma falsa moralização, dizendo atacar sólido ambiente corrupto que eles mesmos de longa data vêm criando, procurarão, atingindo a minha pessoa e o meu governo, evitar a libertação nacional. Terei que lutar, se não me matarem. Eu não consigo, só recentemente conheci essa entrevista. Impressionante, né? Impressionante. E foi o que aconteceu. Aí veio o sujeito, não, o Getúlio fez a política econômica ortodoxa, bobagem, isso, tudo, que coisa. Só a instrução 70, com a instrução 70, as exportações americanas do Brasil caíram 85%. A guerra que moveram a ele, porque o Brasil não quis mandar soldados para a guerra da Coreia. Os atritos terríveis em relação ao problema do petróleo. Os senhores acham que o problema do petróleo é brincadeira? Hoje mesmo, os senhores sabem que todos os institutos de estratégia internacionais, eu mesmo acabei de ver vários estudos, dizem o seguinte: provavelmente as reservas de petróleo estarão esgotadas em 2030, alguns dizem 2037, outros 2040. Isso é uma guerra terrível. Toda a nossa civilização, de alguma maneira, está apoiada nesse negócio. Claro que o Getúlio às vezes segue, faz o acordo militar Brasil e Estados Unidos, ninguém é de ferro. Onde está previsto o fornecimento de urânio, etc., para eles. É uma tripa atrás do outro. Claro, seria interessante para eles se os americanos fizessem um plano Marshall para o Brasil, como tinham feito para lá. Esse é o esforço da Comissão Mista Brasil e Estados Unidos. Mas isso, evidentemente, ele, 6 meses depois, viu que a coisa era uma informação. Então, vocês vão vendo, 2 salários mínimos, 2 aumentos substanciais do salário mínimo. Vocês viram agora. Tu chegou a 100% de aumento do salário mínimo. Que o puta tinha congelado o salário mínimo. Os senhores acham que é brincadeira o Chico dar um aumento do salário mínimo desse? Deu 2. Não acha que é brincadeira o sujeito falar que vai levar a legislação social ao campo? Era um dos mais belos discursos da campanha de 1950. Ele diz aqui, eu tenho 67 anos. Tem que completar aquilo que eu imaginei. Não só coisa da industrialização, mas uma sociedade justa, equilibrada. Coisa terrível. Você vê os aumentos de salário, evidentemente o empresariado fica furioso. Mas não sou empresário, classe média. Setores da classe média, eu nunca tinha entendido isso. Anos e tal, não é possível. Por que como é que eu vou explicar o manifesto dos coronéis, que na hora da tentativa de deposição, mas aí no fim já o coronéis tinha um manifesto reclamando do aumento do salário mínimo. Claro, há um problema de hierarquia salarial dentro da sociedade, tudo bem. Mas o negócio é mais profundo, vim entender muito tempo depois. Inclusive,
por que a classe média, especialmente as classes médias tradicionais naquele momento, são contra, porque vivem dos salários, serviços baratos como todos nós hoje. O Brasil é um paraíso maravilhoso. As pessoas não gostam de ouvir isso, ficam nervosas. Eu, se, por exemplo, fosse francês, professor francês, eu teria que trabalhar em serviços domésticos 2 horas por dia. Como eu tenho um séquito de servidores mal pagos, quando eu vou ao bar, peço 2 sanduíches, no preço de sanduíche está o salário miserável que o chateiro ganha. Eu não posso entrar num bar em Paris ou em Nova York e pedir 2 sanduíches. Tem que me contentar com um só. Minha gula tem que ser a parada. Parar a gula. Essa que é a verdade. Fica nervoso porque, é claro, eu vi isso, por exemplo, durante o Plano Cruzado. As pessoas rosnavam, os salários de baixo estavam subindo. Amigos meus, mas não é possível, se empregar, estão exigindo um salário insuportável. Impressionante, as pessoas não percebem. Fico nervoso, você fala, você começa a ficar nervoso. Eles acham que ele é bonzinho. Explora, são só os empresários. Olha, eu não, sou bonzinho, sou universitário, sou. Não é assim. Não é um problema individual. Mas eu preciso ter consciência disso. Explicação. Então, o que eu estou tentando mostrar aos senhores, para desembocar no tema que me é caro, passar tudo ano passando, evidentemente, eu não posso ficar aqui o dia inteiro, os senhores não tolerarão por muito mais tempo. Getúlio não é só um político hábil, sagaz, realista, tem ideais, e mais do que isso, é um homem de coragem. Os gregos já diziam o seguinte, em relação aos inimigos externos, ferocidade. Em relação à política, a virtude e a coragem. Quem não tem coragem não pode fazer política. Coragem disso aqui. Sabia o que estava fazendo? Isso aqui. Ele disse, olha, eu vou enfrentar essa tigrada toda terrível. Provavelmente eles vão me matar. Mas foi lá e fez. Meteu uma bala na cabeça para derrotar os seus inimigos. E permitir, na verdade, as eleições e a vitória do Juscelino, cuja estatura, evidentemente, é muito inferior ao Getúlio, mas não deixa de ser uma pessoa respeitada. Aí os senhores sabem, já tivemos aqui outra oportunidade, desde o golpe de 64. Interrompe esse processo. Que era um processo extraordinário. Outro dia eu ainda explicava para alguns colegas mais moços que não conseguem imaginar que era, que foi esse período pós-guerra de transformação de tudo, de transformações dentro da família patriarcal, de alguma maneira, de libertação do indivíduo, na esfera da cultura e das artes. Eu me lembro quando eu estava na escola, isso os senhores precisam saber, jovens. Eu assisti uma aula, depois de um debate, depois um teatro de arena, que é uma coisa completamente inovadora, depois ia ver a discussão de um filme, depois ia um debate político sobre o que quer que seja.
clima de efervescência, de organização dos de baixo. O sindicalismo pré-64, moderno, é muito mais politizado que o sindicalismo depois do ABC. Agora, aliás, as coisas estão ficando claras. Incomparavelmente mais politizado. Incomparavelmente mais politizado. Eu estava na rua. O espaço público estava se alargando, mesmo com os meios de comunicação dominados por um bandido chamado Assis Chateaubriand. Mas havia espaços, havia uma estruturação do espaço público, feito pelo movimento estudantil, feito pelos sindicatos, feito pelos movimentos culturais. Foi isso a Revolução de 64, que, aliás, teria sido dada quando o golpe contra o Getúlio se decretado, não foi porque ele se antecipou, se matou e desarmou. Depois, na posse do Juscelino, vocês sabem, tentativa de bloqueio, etc. 64 foi. Por quê? O que foi o golpe de 64? Tem gente, até algum amigo meu, que escreveu uma bobagem dessa, dizendo que Jango Goulart queria dar o golpe. Não há uma prova, nenhuma. Isso, nenhuma. Isso é uma versão dos militares. Você cortou. Eu vi tudo, ninguém me contou isso. É uma coisa terrível, de grandes consequências. Porque este contramovimento, aí só o problema do desenvolvimento econômico, etc., a massificação da sociedade brasileira, se deve a isso. Liquidação do ensino, se deve a isso. Essa coisa se arrasta até hoje. Que é uma coisa dramática. Pega o ensino. Outro dia eu tenho uma menina que trabalha lá em casa, chamada Ângela, boazinha, inteligente e tal. Esse professor, ela está no terceiro ano colegial. Faz 15 dias, fiquei deprimido. Ela disse, professor, estou com uma dificuldade na escola, o senhor me ajuda? Me traga. Eu digo, o que é? Ela disse, eu não sei fração nem percentagem. Ela está há 11 anos na escola. Aí aparece a estatística, alguns beócio, que diz, muito bom o Brasil, porque 95,6% das crianças estão na escola. Mas são analfabetas, porque o professor dela é analfabeto. Porque eu dou 2 páginas e ela não sabe ler. Isso não é no sertão do Cariri, é o segundo polo econômico mais importante do Brasil, que é isso aqui. Quem fez isso? Quem é que criou, né, essas empresas monopolistas ou oligopolistas dos meios de comunicação de massas? Quem foi? Não tinha isso. É isso. E assim por diante, nós não podemos passar. Quem é que calou o sindicato? Nós vamos passando por tudo. Porque vejam bem, isso é uma coisa muito interessante. Pré-64, uma espécie de desdobramento do getulismo, foi isso mesmo. Tá? Pela primeira vez na história do Brasil, o povo estava entrando como protagonista, como um dos protagonistas principais. Por exemplo, o PTB, que era o partido do Getúlio, crescia a eleição por eleição. Se interrompe isso, se desestrutura, na verdade, todos os espaços de organização da sociedade.
mediação, de socialização, etc. E se faz uma sociedade de massas que é a mais avançada do mundo, que é essa aqui. Onde, em geral, as pessoas não sabem se estão indo, se estão voltando. Não por elas, porque elas não têm, na verdade, instrumentos para compreender minimamente o mundo que elas vivem. É isto aqui. Foi feito o quê? Depois. Preparando o terreno para o quê? Para o que veio nesses últimos 20 anos. É isso que os senhores têm que entender bem. Veja, o Getúlio, de 1930, começa no movimento de transformação de ideias no Brasil, que o Antônio Pedro chamou do nosso, com um pouco de ironia, por certo, da nossa ilustração. Começa em 1870. A história é lenta. Para nós compreendermos o que nós estamos vivendo hoje, nós temos que entender esse movimento. A história é de longa duração. É impossível compreender a história simplesmente olhando conjunturas. Compreender a história na sua profundidade. Agora você vai dizer, Getúlio desenvolveu o capitalismo em São Paulo. Juscelino também. É verdade. Só uma coisinha. Quem cuida do Estado é um. Ganhar dinheiro é outra coisa. Estado é Estado, dinheiro é dinheiro. Não confundir Estado com dinheiro, nem dinheiro com Estado. Tudo bem, gente, chamava esse papel aí, lá, vai fazer papel, o dinheiro aqui, faz papel. Agora você não pode dar palpite na direção do Estado. Daí, a remontagem do aparelho, a montagem de uma burocracia moderna, que é muito importante, etc. Isso tudo já foi comentado aqui. Agora, direção do Estado é uma coisa, negócio é outra coisa. Hoje, o que é que o Brasil é? É uma espécie de acampamento governado pelos grupos do mercado financeiro. E às vezes usa a opinião do presidente da República, em quem nós votamos. Dá a sua opinião, seu Lula é essa, mas nós não vamos fazer isso, não, vamos fazer outra coisa. Isso é o Brasil. Uma espécie de bancocracia, de ditadura dos mercados financeiros. O resto é tudo conversa com os molhos. É que eu voltei, tudo bem, importante. Quem está o rumo? Getúlio não. O público é público, o privado é privado. O Getúlio e todos os grandes estadistas, Roosevelt, por exemplo, até o primeiro Roosevelt, tem um discurso formidável. Vamos falar o segundo, vamos separar esse negócio. Uma mistura que não dá certo. Os negócios não podem dirigir o Estado. Agora, quando isso começa também na Revolução de 64. Quem é o símbolo disso? É o doutor Delfim. Os seus Delfim Boys, que vão penetrando a partir dos interesses de São Paulo, vão penetrando no aparelho do Estado, se apropriando da direção da política econômica. Ainda que, para fazer justiça, o professor Delfim, ele tenha uma visão do Estado infinitamente superior a esses moleques que são funcionários do dinheiro. Getúlio é isso aí, separa, você tem que separar. Separa isso aí. Bom, mas se nós não fizermos a separação, nós continuaremos assim. Desse jeito que nós estamos aí. Eu outro dia, o Brasil é um negócio terrível. Outro dia eu peguei uma entrevista que eu dei em 1984. Há 20 anos. Comecei a ler, não é porque é minha, não. Eu fiquei outra vez
Outra vez o problema da dívida externa, da restrição externa, o Brasil não cresce, calamão, etc. Que precisa fazer, problema da dívida interna. Quando desatar esses dois nós, não tem crescimento. Eu dizia lá, o problema é o seguinte, os credores vão exigir, na verdade, que o patrimônio público seja entregue a eles, aí vieram depois as privatizações. É um negócio monótono. 20 anos, o país não cresce, vocês sabem? Estou falando da vida de vocês, hein? Que dentro de 50 e 80, o Brasil cresceu 7% ao ano, vocês sabem? 7% ao ano significa que a economia dobra a cada 10 anos. De 80 para cá, cresce 2% ao ano. Não tem emprego. E a classe média que acreditou que ia ao paraíso no plano real, só agora nós estamos no primeiro mundo, carroças, não mais carroças. Vai ter os seus filhos e seus netos na periferia da cidade, se o país continuar assim. Porque já está havendo, o professor Valdir Flávio começou a escrever dados, uma pesquisa monumental, gigantesca, que foi feita aqui nesse instituto, com anos e anos, um trabalho extraordinário de paciência. Está claro, nesses 20 anos, o grau de desclassificação social que atingiu a classe média, aumentando a sua heterogeneidade. Para não falar nos outros, nos remediados, para não falar nos pobres e nos miseráveis. Então a pergunta que se faz, mas aí diz, bom professor, como é que é esse negócio? A tarefa é difícil. Não é fácil. Agora, impossível não é. Veja bem. Isso também tem que ter uma certa perspectiva. Eu digo, professor, eu sou pessimista. Nunca fui. Desde 1930, que era o país. Era horrível. Mas uma verdadeira porcaria. Horrível. População predominantemente rural. Quase 70% da população é rural de pequenas cidades. Miséria, pobreza. De alguma maneira, nós fomos capazes de fazer a industrialização, com todos os desequilíbrios, etc. Agora, nós precisamos reconstruir o país. É disso que se trata. E cada uma das suas instituições, que outra das coisas que foi degradada nesses anos, é a universidade, por exemplo. E não é só por falta de dinheiro. Não é só por falta de dinheiro. As pessoas não têm projeto, não enxergam o seu papel na sociedade, não sabem o que estão falando nem o que estão fazendo em geral. Eu já estou criticando aqui, porque não é só americano, em geral, certo? É impressionante. É impressionante a degradação, por exemplo, do ensino superior, da qualidade do ensino superior. Estou falando do bom, estou falando das fábricas de diploma, das bibocas, dos vigaristas, etc. É incrível. É incrível, por exemplo, também, e não é só público, a degradação do ensino médio, privado e fundamental. Hoje eu tive que tomar contato agora nesses últimos anos. É impressionante. Para não falar na escola pública, é isso. Nenhuma instituição mais funciona. Nem a universidade, nem a escola. Para não falar no sistema de saúde. Aí disseram para a classe média, agora vai pagar o plano de previdência privado. Você ficou contente. Simplesmente com a renda dele está caindo, ele não tem mais como pagar. Onde estão os sindicatos? Aqui passam os alunos aqui e tal. Pararam.
Claro que a década de 90 quebrou a espinha dele por causa do desemprego. Isso é verdade. Mas onde está uma discussão ativa sobre isso? Onde é que está uma discussão séria sobre o problema da educação no Brasil? Onde está? Você vai discutir com o professor, por exemplo, da rede pública, ele só fala em salário. Sim, ele sabe que o salário é importante. Mas o sujeito é, antes de tudo, um educador. Onde é que estão os educadores? Porque a escola não foi feita só para ensinar português e matemática. Ele não ensina nada. Nós vimos aqui. Onde é que estão? Onde é que está a intelectualidade brasileira? Que depois armas, está acomodada no seu cantinho, perdeu sua capacidade crítica, vai a congressos, simpósios internacionais, simpósios nacionais, congressos, congrescotes, escreve papers por quilo. Não é essas coisas. Um paper, dois papers, tem paper, quatro papers. Obrigados. Não é que também queiram, não. Porque hoje todas as agências financiadoras, de CAPES, não sei o quê, bebê, e a própria universidade, que aqui no Campinas introduziram os pontinhos. Por exemplo, falou no seminário sobre Getúlio, 2 pontinhos. Eu, como era professor de concurso, prestava contantíssimo na Molar, quando tinha me aposentado aí, os poucos professores de concurso público aqui dessa universidade. Eu botava em conferência, eu botava em números, artigos, vários. Então, soma, cada página do relatório tem uma soma final de pontinhos: 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, tem um 9. Não é possível isso. Mas isso o que é? É o avanço, na verdade, da ideia de quantidade e não de qualidade. Marx explicou no capítulo 1º do Tratado que é isso. Então não interessa que o sujeito produz, seja bom ou ruim. Interessa o seguinte: quantos fez? 3, 4, 5, 50. Com esse negócio de computador, então, você um artigo vira 10. Se tinha um pedaço aqui, foi um. Então, cobra. Facinho. Eu só estou dizendo isso que é para mostrar para os senhores. É possível mudar o país, tem que ser mudado. Não é fácil. E, na verdade, cada um tem que cumprir o seu dever aonde esteja. Eu fico muito feliz em ver estudantes querendo discutir esses assuntos aqui. Felicíssimo. Tem razão o professor Márcio Principal. Maravilhoso isso aqui. Isso aqui é umas coisas que animam as pessoas. Olha, isso aqui ficou animado. Maravilhoso. As pessoas têm que discutir, até mesmo porque os seus destinos individuais dependem do que vai acontecer com o país. Seu destino individual, do seu filho, do seu neto. Temos que saber se vamos continuar vivendo desse acampamento. Diz o professor Denúncio que eu já estou errado. É um ajuntamento, e acampamento tem regras. Não é possível essa coisa do alargamento do espaço público, mas é possível a opinião pública ser feita por uma rede de televisão, 2 ou 3 jornais e 2 ou 3 revistas, cada vez piores, na verdade. Ninguém diz que todo mundo tem medo. Não estou candidato a nada. Deve estar disso que a imprensa brasileira, que durante a ditadura ainda teve papel importante, uma opção de coisa, de qualidade. É possível, não é uma discussão séria. Para não falar nesse negócio dos canais de UPs abertos, né? Conta corrente, não posso me falar. Então, é possível fazer um país ser um povo educado? Então, parar com esse negócio esse populismo barato, verdade é o seguinte: é possível ser uma escola boa. Escola boa que eu estou falando não é só para aprender
português, matemática, geografia, história, ciência, para discutir a vida, o mundo, o problema de valores. É possível. Cidadania. É possível formar uma pasta, que é isso que está sendo formado. São essas coisas, essas perguntas que os senhores devem fazer. E devem agir. Não venham me perguntar por que fazer, que eu não vou responder, porque isso é da responsabilidade de cada um. Agora, é preciso dar uma sacudida no país. Do contrário, esse negócio aqui vai tomar rumos muito ruins. Quem é que imagina mais 20 anos de estagnação? Eu mesmo não imaginei. Quando eu saí do governo, tinha visto as vísceras do capitalismo. Eu estava numa posição-chave e, na verdade, com o plano cruzado, tudo que há de interesse organizado no Brasil passou na minha frente. Coisa terrível. Ah, mas eu aprendi bem, olhei bem. Então. Eu já tinha dito, isso aqui está feio. Mas eu nunca imaginei, nem nas minhas noites de insônia, que nós fosse chegar onde nós chegamos. Nunca. E ainda me chamavam de catastrofista. Aquele é catastrofista. O Brasil é o segundo país mais violento do mundo. Mas é possível isso? E por quê? É só miséria? Não. É só miséria. Faz crime, violência estúpida, etc. O que é? Problema de valores. Um colapso das agências, na verdade, de transmissão e fixação de valores. Especialmente a família e a escola. O que virou a família? Boa medida. As pesquisas são poucas, quem sabe mais são as agências de publicidade. As agências de publicidade conhecem mais a sociedade brasileira que a universidade. O que virou a família brasileira? Uma espécie de plataforma de lançamento do sujeito na competição no mercado de trabalho. Depois produz um individualismo exacerbado, quando você olha, às vezes, certos meninos são com uma folha de papel em branco, não está nada escrito. Pais que abandonam os filhos e tocam os filhos de badular que existe na classe média para cima. Acho que a escola vai resolver alguma coisa, a escola não resolve nada. Além do que os filhos são sempre... A escola privada é chantageada permanentemente, porque os pais acham que os filhos são maravilhosos. Mentira, isso é cachaça, eles cuidavam dos filhos, não deviam. Então o panorama é complicado. Agora, nós podemos, porque isso aqui também não é uma porcaria, precisa acabar com isso também, entendeu? Precisa acabar com a ideia de que nós somos um povo vagabundo, que o brasileiro não presta, não é? Não estou nem falando essa campanha da direita. Estou falando uma coisa séria. O que é isso? Agora, não é fácil. Não é fácil. Agora, isso que está aí, nós já sabemos aonde leva. Que vai continuar assim? Fazendo superávites fiscais desse tamanho? Pagando o ano passado o governo federal? Este ano vai a quanto? 140 milhões? Quem é que sabe isso? Pedro Paulo? 150? 150 milhões de reais de juros? E você gasta 1 bilhão em educação fundamental, o governo federal, e 30 milhões de saúde, e o Estado está esburacado? É possível? Isso aí não. Ou isso aqui é um país de doidos? Aqui mesmo em Campinas, o ano passado, os investimentos, uma cidade com essa, mais de 1 milhão de habitantes, cheio de problemas. 17 milhões a prefeitura investiu e pagou 118 milhões de juros. Mas o que é isso? É um guichê de pagamento de juros? Que é isso? Nós vamos trabalhar lá para pagar juros? Por que subiu a carga tributária? Foi para melhorar a educação, a saúde, não sei o quê? Não, foi para, na verdade, garantir o pagamento de juros para meia dúzia de sujeitos que vivem disso.
Mas o que é? Onde vai isso aí? Hoje mesmo, estão subindo juros. Como vice-presidente da Federação do Comércio, que ele suspeita, isso é coisa de banqueiro. É possível isso? Quer dizer, nós vamos sacrificar a sociedade toda, e agora a classe média. Porque não é mais para o povão só. Certo? Não é só mais para o povão, não. Você vê a dificuldade que hoje está para arrumar um emprego. A competição selvagem no mercado de trabalho. Terrível. Terrível. Moeram todos os níveis intermediários de gerência das empresas. Então pega um menino, saiu do concurso de 4 vagas, ou 5 ou 6, com 17, 20 mil candidatos, foi reportando direto do diretor, trabalhando até 10 horas da noite. Essa é outra coisa que está correndo nas empresas. O Marx chamava isso a mais-valia absoluta. O aumento da jornada de trabalho, as pessoas estão sendo submetidas a verdadeiras barbaridades. E fazem, porque se o sujeito vacilou, tem outro na porta. Então, aí que eu faço. Eu estava jantando lá em São Paulo, com os amigos, a mulher de um deles. Foi um jantar horrível, ela chorou o jantar inteiro. Porque ela dizia, chorava. Não é uma menina, não. Seus 40 anos. Chorava. Não aguento mais, porque até domingo de manhã ele me chama. Até domingo de manhã, todo dia até 10, 11 horas da noite. 5 horas da manhã o chefe liga, já fez aí! Mas é isso. Vou falar nas outras coisas. Mais 20 anos, mais 10 anos. E o cara sempre fala, olha, vamos primeiro arrumar, depois faz. As pessoas não lembram, né? Não, agora vai. O governo Fernando Henrique fez essa barbaridade. Terrível. A valorização do câmbio, a desindustrialização. O Brasil passa de 4 bilhões de dólares de importações industriais para 40 bilhões em 2 anos. Eu até gostei, costumo dizer aqui, né? Comi muito tomate italiano, gostoso, de acidez, abobrinhas francesas, tudo baratinho, viagens magníficas. Tomou mais 100 e tantos bilhões de dólares de dívida para consumir. Não há um reflexo significativo na taxa de investimento. Depois nós já temos feito um acordo horrível para acertar a dívida média. Aí disse, não, agora vem a inflação, agora depois nós vamos ter um crescimento. Onde está? Mesmo este governo. Qual é a média do crescimento desse governo? Vai ser 2%. Onde que está aqui a moçada se mexendo para fazer um investimento em aços, em petroquímica, leleló? Onde é que está o plano do governo de infraestrutura? Esse governo tem um projeto de desenvolvimento, não? Por enquanto não apareceu ainda. Eu tenho a maior simpatia por isso tudo. Até torcer todos com o brasileiro. Mas por enquanto não apareceu nada. Continua a bancocracia. Estou vendo nada. Nem na área social, nem do ponto de vista de projeto de desenvolvimento articulado com os instrumentos, na verdade, equacionados para o avanço produtivo que tem que ocorrer. Não vi. Sei que tem muita gente fazendo força, mas as pessoas devem ser julgadas pelos que fazem, não pelos que dizem. Por enquanto, pode ser que venha, não torcer. Tem gente fazendo força dentro do governo, tem. Mas tem os outros que são funcionários da bancocracia. Falar em português muito claro, para não ficar com ninguém de outro.
Então, o que eu quero dizer ao senhor é o seguinte: mudar o país não é só na verdade ver o desenvolvimento econômico, etc. Temos que mudar tudo: a escola, a universidade, o sistema de saúde, alargar esse espaço público, vertebrá-lo. Há muitas iniciativas, estou dizendo que mais sinais de vida, essa coisa, há muita coisa andando, mas nós temos que redobrar isso. Discutir problemas, na verdade, do que é uma boa sociedade. Mas eu sinto nos jovens uma certa inquietação a esse respeito. Vejo o interesse do estudo da filosofia está despertando. Todos os lugares. As pessoas estão percebendo que temos que discutir que sociedade nós queremos fazer isso aqui. Vai continuar isso aqui? Acampamento, não vai? Qual é? Como é que não é? É disso que se trata. E isso todos são responsáveis. E, em geral, isso inclui, nós estamos abaixo das nossas responsabilidades. Quero me incluir, com sinceridade. E os senhores se mexam. Até mesmo porque o destino dos senhores está preso no destino do Brasil. As pessoas da geração, os pais dos senhores, em geral, acham que os filhos vão repetir a vida dos pais. Estão em engano terrível. Terrível. Porque os pais, os avós, na verdade, fizeram a vida como eu, os da minha geração, com muita facilidade. A vida para mim foi muito fácil. A vida de vocês não é fácil nem será. Se o país não mudar, nós vamos ver aqui coisas horríveis. Mais horríveis que nós já fomos. Inclusive para a classe média. Que agora, repito, não é só para o povão, não. Se não tem saúde, eu pago o plano de saúde. A escola pública é ruim, eu pago a escola privada. Não sei o quê, não sei o quê. E não tem emprego. A economia continua rastejando desse jeito, mas só os altamente habilitados e qualificados. Coisa que é muito difícil, porque já voltamos no ciclo vicioso, a escola é ruim, etc. Agora, é preciso consciência. É isso que eu quero deixar na minha mensagem. É preciso ter consciência de que nós precisamos mobilizar, discutir tudo. Tudo deve ser discutido. Os senhores têm que participar das dos vários planos. E é possível mudar o Brasil. É possível. Tenho esperança que sim. Acho que, inclusive, essa geração que eu vejo aqui, pessoal mais jovem, tem muitas vantagens em relação à geração intermediária entre eu e vocês. Não é só isso. Tem pergunta aqui, não? Tem? Na sistemática, não sei, eu estou vendo aqui agora, não sei se tem ou não. Tem pergunta? Então vamos parar aqui, que já falei demais. Agora, não,